Boa noite, estamos aqui no estúdio para uma entrevista muito mais que especial. Estou aqui com a Ana Carolina, ela que é sócia proprietária da Escola Umbrella aqui de Curitiba, e nós vamos conversar nesse momento, nesse podcast, sobre inovação, sobre educação, sobre como que funciona a educação especial e inclusiva diante deste olhar pedagógico, da perspectiva de uma pedagoga. Então, todas essas questões nós vamos trazer nesse momento com Ana Carolina Jordan, ela que é pedagoga, que também ela traz um olhar da experiência que ela tem de vários países do mundo todo. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, fique à vontade para se apresentar ao público. Ai, que delícia essa apresentação gostosa. Boa noite a todos, boa noite, Fran, e super agradecida e honrada de ser convidada, né, aqui pelo Instituto Casa Grande, para conversar um pouco sobre aquilo que realmente é muito do coração, né, do chão da escola, e algo que para mim pulsa. Então vai ser muito gostoso poder falar disso com você, Fran. Obrigada por aceitar o convite. Pessoal, a Ana, ela tem mais de 35 anos de experiência com educação e já visitou mais de 25 países. Eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre isso, sobre essa tua curiosidade. Como que a educação chegou até você? Ou como que essa ânsia por aprender mais chegou na sua vida? Conta pra gente como que foi esse relacionamento entre educação e Ana. Como que tudo começou? Bom, a Ana morou na barriga, né, da tia Glória, que é a fundadora da Escola Umbrella. Então, eu falo que eu nasci literalmente na educação, né, e logo muito pequena fui aluna número 1 da escola da minha mãe. Sim. E ali eu fui desenvolvendo, né, já uma observação, e a gente sabe que uma criança ela aprende muito mais observando do que com aquilo que ela escuta. E eu falo que, não sei se por sorte ou por azar, eu amei. Né, eu falo para minha mãe, que é a diretora que me fez né, me encantar pela educação, que eu amei estar lá desde muito pequenininha. Eu era aluna e depois do horário eu ficava na sala de aula vazia, esperando minha mãe sair, dando aula, muito pequena. Então, eu fui pisando nesse chão da escola com muito cuidado, com muito tempo, porque comecei muito cedo, e quando a gente fala que eu tenho 35 anos né, dentro do mundo da educação, foi muito assim. Eu fui auxiliar de grupo de crianças muito pequenininhas, de bebês, aí depois eu tive os meus grupos, e depois eu fui coordenar, e hoje eu estou na gestão de inovação da escola, que é algo muito novo também para mim, né? E tem me trazido hoje um outro olhar também, que é olhar essa ilha de fora, né? E aí quando você fala sobre conhecer aí tantos países, porque eu sou curiosa mesmo, né? Eu sou curiosa, perguntadeira, e eu acho que o educador tem que estar sempre fazendo perguntas, né? E como eu comecei muito cedo, eu sempre fui querer entender, mas por que tem que fazer assim, né? Será que tem um outro jeito que as crianças aprendem melhor, ou aprendem com mais integração, com mais amor pelo aprendizado? E aí eu fui buscar, né? Eu fui atrás, e hoje são realmente muitos países que eu tive o privilégio de conhecer como é feita essa educação. E aí não copiar, e nem eu falo que também é uma inspiração, mas muito mais que isso, é construção da minha gestão, né, de poder hoje entrar na escola e ter toda essa contribuição aí desses saberes, né, porque tem muita coisa linda acontecendo nas escolas. Eu tive o privilégio de, acho que uns 2 meses atrás, quando foi que o professor Antônio Novoa veio conversar com a gente naquele seminário? Em julho. Em julho. E eu lembro que ele, no final de tudo, né, daquela palestra emocionante que ele deu, sobre o documento da Unesco, enfim, ele terminou dizendo que, então, né, o que seria a solução
para que a educação realmente pudesse acontecer da forma que a gente sonha. E aquilo me tocou muito porque ele disse, compartilhar. E compartilhar entre as escolas. E tem muita escola maravilhosa, fazendo trabalhos lindos, e que às vezes fica ali no dia a dia, né? Fechada ali no seu mundo, porque é um mundo que a gente está sempre, né, meio que correndo, e esse compartilhar é o que realmente vai fazer a educação ser cada vez mais perto desse sonho que a gente tem, né? Sim. Uma coisa que você trouxe que é em relação às perguntas, sobre a curiosidade. E eu entendo bem que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Porque o olhar curioso que a criança tem, que por vezes a gente vai deixando de lado, conforme a gente vira adolescente e tudo mais, o brilho se perde. Então, que esse encanto de ser curioso, a gente precisa permanecer realmente na fase adulta, porque é ele que faz a gente se transformar. Quando a gente tem todas as respostas, ou acha que tem todas as respostas, é quando a gente fica estagnado, né? Quando tudo fica paralisado. Isso. É verdade mesmo. E as perguntas, como você disse, elas precisam hoje estar em primeiro lugar, né? A gente sabe que toda essa escolaridade mais antiga, e eu não gosto de fazer essa coisa de, o antigo não deu certo e o que está dando certo de forma nenhuma, né? História, né? Educação é uma história, uma construção. Mas a escola das respostas, né, ela não acontece mais. A gente estava falando de inteligência artificial agora, né? Não tem como fugir de tudo isso. Sim. A gente sabe que o que mais hoje a gente precisa ter nas escolas é a educação na natureza, é a criança podendo ter, principalmente a criança menor, né, esse contato diário com o que é natural, para ela poder se sentir pertencente, mas do lado ali, na outra porta, está a inteligência artificial batendo. E aí a gente não pode fechar essa porta, né? Então, essa cultura das boas perguntas, que faz com que a criança... O que acontece quando a gente consegue fazer boas perguntas e aguçar essa curiosidade? A gente se espanta. E a gente aprende no espanto. Eu sempre falo lá na escola que quando a criança faz... É nesse... que a gente aprende. E o adulto também. Só que a gente não para perceber, né? A beleza de você... É aquele, nossa, é isso? E esse espanto que faz com que qualquer pessoa aprenda de forma que aquilo fica, né? Não é só o conhecimento que vem de fora e parece que ele voa. Esse conhecimento do espanto, ele é um conhecimento que fica e que vira um pedacinho da gente, né? Perfeito. Começamos já bem aqui a nossa conversa. Profunda. Achei interessante. Prof, vamos agora para a gente trazer um pouco dessa perspectiva da tua experiência. Tem alguma prática pedagógica do que você conheceu lá fora, mesmo a gente sabendo que é muito validado tudo que a gente tem aqui dentro do nosso país, do Brasil, que é rico, e com todo respeito, né, todos os professores que estão aí, que a gente tanto sua para conseguir fazer o melhor, mas o que você traz das práticas pedagógicas internacionais? Tem alguma que se destacou para você trazer pra gente? Sempre me perguntam isso e eu fico sempre tendo muito cuidado, assim, porque cada cantinho que eu tive a oportunidade, né, e privilégio de conhecer nesse mundo com relação à educação, e aí eu coloco até um parênteses, porque quando a gente sai para fazer essa pesquisa pedagógica, de inovação, enfim, a gente também traz muita cultura, a gente traz muito... a gente volta modificado sempre, não tem uma imersão dessa que você não volte com mais algum pedacinho de construção, né, enquanto ser humano. E sempre me perguntam isso, Ana, mas de tudo isso que eu tenho um painel com as minhas imersões pedagógicas, enfim, que servem muito para eternizar a cada momento, até para mim. E as pessoas que passam ali perguntam, mas o que te chamou mais atenção? Enfim, é muito difícil, porque cada experiência te traz alguma coisa muito forte, assim, Sim, né? Elas vão se agregando até entre elas, né? Exatamente. Então, assim, pensando em arquitetura, né, e eu sou uma apaixonada também, eu tenho certeza que a arquitetura, né, os espaços das escolas, sem dúvida, hoje são o terceiro educador. Sim. Não de escola. É muito importante esse espaço planejado, esse bem-estar que a criança tem, né? Eu penso muito nessa questão da luz, do verde, do cheiro. Isso
As experiências sensoriais. Isso. A escola tem que ser esse lugar de aconchego quentinho, que a criança vai se sentir bem, que está organizado, que foi pensado para ela poder... Estrategicamente pensado para que ela seja recebida e bem mais acolhida. assim, vou botar uma carteira, uma mesa e... Não. Onde eu vou pensar nesse espaço... para que a criança tenha um espaço de chão, ou para que ela tenha mais luminosidade, ou, né, enfim. Então, pensando em arquitetura, a Dinamarca, para mim, foi um lugar, assim, que lá a gente sabe que eles foram eleitos o povo mais feliz do mundo, né, e tem todo um estudo que conta por quê e tal, e a gente teve a oportunidade também de pensar lá na Dinamarca, sobre isso, assim, por que então as crianças lá e depois os adultos são muito felizes, né? A gente sentiu isso, você sente no ar. E tem muito a ver também com essa parte da arquitetura. Então lá, real, assim, tem uma luz que é diferente, que te traz um quentinho, tem muito verde, tudo muito, a arquitetura das escolas é muito alto, amplo, as cores são muito agradáveis, então a arquitetura foi muito lá, assim, que me bateu. Tanto que, lá na Umbrella, né, a gente tem toda essa arquitetura, você entra lá, você fala, a Dinamarca tá ali impressa, né, então, inspiração. Pensando em práticas mesmo, sim, né, para os pequenininhos ali, a Reggio Emília, obviamente, pra gente é uma inspiração. A nossa escola não é uma escola regiana, mas ela tem uma inspiração muito grande, a gente tem uma abordagem participativa que, né, não deixa de ser todo esse trabalho que é feito em Reggio Emília, mas tem um lugar que as pessoas falam pouco até, mas que pessoalmente modificou muito as nossas práticas na escola, que é o Peru. No Peru a gente tem escolas muito interessantes, que se aproximam mais da nossa realidade aqui do Brasil, né? Então tem toda também uma abordagem participativa, inspiração regiana, mas você consegue transportar muito mais para o que a gente consegue fazer aqui no Brasil, porque a gente tem aqui a nossa cultura, a nossa realidade, né? Em Reggio Emília, por exemplo, as escolas, a grande maioria a escola inteira tem 30 alunos, né? Como que você transporta para cá com os nossos grupos ali em média de 15 alunos? Então são realidades que você se inspira, né? Então no Sim. pedagógico ali, Peru, Reggio Emília, e aí pensando em sustentabilidade, Bali para nós, né? A Green School foi algo que a gente conseguiu pensar nessa parte de uma escola verde, sustentável, que a gente mora em Curitiba, né, com muito orgulho. Sim. E aí pensar nessa parte da sustentabilidade também foi ali que a gente bebeu e por aí vai, né? Olha só, eu acho que poderia fazer um podcast só das experiências pelo mundo. Vou deixar já esse convite para você então, aqui numa próxima. Então, até fiz com uma colega minha em São Paulo, a gente né, nos unimos ali em Viajantes e conversamos muito, porque é muito legal. É muito gostoso falar, e aí eu ficaria aqui 2 horas, né? Falando. Claro, claro. E sabe que a questão da experiência, não tem como você passar para outra pessoa a sua experiência. A experiência é algo que só você vive. Você consegue relatar o que você sentiu, trazer as suas impressões, trazer ali a sua bagagem em relação a isso. Mas essa experiência, que é o brilho no olho que você transmite quando você está contando, sim, é algo que é formidável, né? Porque quando você consegue conhecer culturas para trazer para a realidade de uma cidade aqui no Paraná. Isso. Então é bacana porque as crianças primeiro que o Brasil já tem muitas culturas, então você trazendo de fora só tem como agregar, né? É algo que vai se complementando e quem ganha com tudo isso são as crianças. São as crianças, os protagonistas sempre. De tudo que a gente está falando. Mas sabe, Fran, que eu queria até comentar algo que a gente estava conversando ali nos bastidores, que a gente já falou bastante hoje. Sim. O quanto, aí de uns anos para cá, a gente tem feito viagens para dentro. O nosso Brasil tem muita coisa linda acontecendo, Sim. não só na rede particular. Na rede pública. Na rede pública. Tá cada vez mais de ponta. Eu tive com o professor Joey Garcia esses tempos fazendo aí um tour nas escolas, um tour mesmo, nas escolas da rede, que eu, sinceramente, Fran, sem nenhum problema de falar isso, eu desconhecia esse trabalho rico. Fora as escolas aí nos 4 cantos do Brasil, que você vê trabalhos de muita qualidade. E depois da pandemia, acho que é bem legal contar isso para quem está assistindo a gente,
houve uma união muito maior das escolas, né? Você que foi gestora, não sei se você sentiu isso. Sim. Parece que a gente teve que dar o braço, porque o gestor é solitário. Sim. Ele um trabalho trabalha solitário. muito, ele tem que resolver, às vezes, sozinho. E na pandemia, a gente não tinha o que fazer. Você tinha que bater na escola do lado e falar, e agora? O que você está fazendo aí, vizinho? E o álcool em gel e as placas de vidro na mesa. Placas de vidro, vai botar a placa, não vai... Você vai dividir a turma em dois? Isso. Você vai fazer Quantas segunda horas parte de aula vai ter? E aí... Quantos minutos tem a tua aula virtual? E a tua presencial? Vai conseguir? Assim. Sim. E depois disso tudo que aconteceu, né, todo mundo consegue ver pontos positivos aí da pandemia, de alguns aprendizados, isso ficou, essa união muito grande. E aí a gente tem feito muitos intercâmbios, sem aquela coisa de meu concorrente, aquela escola está fazendo. Não, olha o que aquela escola lá da Bahia está fazendo. E aí você fala com a diretora linda da Bahia, ela te convida. A gente tem recebido muita gente, Fran, do Brasil todo, para poder compartilhar realmente, como a gente fala, ser uma escola de porta aberta, porta e janela. Perfeito. Essa questão da rede pública, eles realmente, falo eles, né, porque agora eu estou aqui numa instituição privada, mas é uma questão de orgulho, né, todas as práticas, a formação continuada deles é de cair o queixo. Muito orgulho pra gente brasileira, a rede pública brasileira realmente está de muito orgulho. Mas agora eu preciso trazer um pouquinho para nossa pauta do dia de hoje. Dia do professor. Dia do professor, em relação à homenagem aos professores e somando isso com a educação especial e inclusiva. Porque a gente sabe que o tempo que o professor tem para fazer essa gestão em relação à produção das aulas, em relação ao gerenciamento da turma e do desenvolvimento individual de cada um, tudo isso faz com que a gente tenha uma certa ansiedade quando trata nesse assunto, porque são muitas as demandas. Sim. E agora, em relação à tua experiência, nos seus 35 anos, em relação à educação especial e inclusiva, tem algum relato que você gostaria de compartilhar, alguma experiência? Como que você vê isso em relação aos profissionais que estão se desenvolvendo? O que você traz pra gente dessa temática? Eu vejo muito assim, hoje a gente tem uma fotografia de tudo isso, né, que tem sido muito discutida, a gente estava falando também disso agora ali há pouco, né, porque realmente algo que a gente tem, às vezes perdido até o sono, né, porque uma escola, ela quer realmente poder acolher as crianças de forma genuína, né, então, e entender que todas as crianças, elas têm que ter esse olhar individualizado, não só as crianças que têm algum mal. E é um desafio, né? É um desafio para todo mundo, para o gestor, para o professor, para a família. E quando a gente está na perspectiva do gestor, a gente tem que fazer esse gerenciamento da família, dos pais, acolher esse professor, do professor e da criança. O professor, ele teve a formação básica dele ali, mas se ele não for fazer algo não é depois suficiente para poder aprofundar, então o que aconteceu, pelo menos lá na escola, e conversando com muitos gestores, a gente teve que correr atrás disso para fazer um trabalho sério, que foi o quê? Parar, pelo menos lá, nós, o ano passado, a gente parou o ano inteiro para fazer formação sobre educação inclusiva, com os professores, e isso veio de cima para baixo. Então, primeiro, a equipe de gestão, né, e todos nós, a gente precisou, de novo, rever as práticas e poder entender contextos, né, e o PEI, e as equipes, e como organizar tudo isso, porque realmente houve agora um aumento aí para as escolas dessa demanda, né? Que aí tem várias teorias, e a gente não adianta ficar tentando ir lá o que aconteceu, porque não é por aí. Mas o que a gente vai fazer com isso para que essas crianças todas se sintam realmente dentro desse contexto, e que a gente sinta um trabalho realmente sólido, né? Mas aí o professor, como é que ele fica no meio de tudo isso? Pensando aí que a gente está na semana dos professores e a gente para muito para olhar, né? A gestão humanizada, que eu acho que hoje todo mundo tem perseguido, né? E é uma construção, essa questão de você humanizar as práticas com os professores, ela tem ajudado muito, porque eles se sentem acolhidos. A escuta é muito importante, pensando na educação inclusiva, que é assim, senta com o professor, escuta. Porque cada criança vai ter um caminho a ser trilhado. Não adianta, não vai ser uma caixa
e fazer igual, Fran. E aí eles têm essa dificuldade. E o que a gente tem que fazer enquanto escola, fora da formação, que é essencial, né? Isso em todos os âmbitos, mas na inclusão também, é escutar. É a tal da escuta amorosa, da escuta ativa, e pensar junto, sentar e desenhar plano junto, e ter tempo e vida para fazer isso. E assim a gente tem conseguido ajudar, né? Humanizando mesmo. Sentindo que tem dificuldade, porque o professor não pode chegar e pensar que está conseguindo sozinho, porque não está. Não vai dar conta desse mundo agora que tem se apresentado aí pra gente com tantos desafios, né? Sozinho, a gente precisa se unir, né? E voltando a falar nos gestores, nós abrimos um grupo de gestores aí na época da pandemia, que começou com 5, éramos nós e mais 4 colegas aí de algumas escolas muito bacanas, e agora são 104. Uau! E esse grupo permaneceu, não com a mesma intensidade que a gente fazia na pandemia. E a demanda desse ano foi inclusão. Então, a gente tem feito encontros ali no grupo. Olha só. Para a gente falar disso enquanto gestor, para poder também chorar ali. E depois a gente ajudar o professor e, por consequência, a família e as crianças, né? Sim. E nesse grupo, não sei se vocês já debateram sobre isso, mas ou então a sua opinião mesmo, o que um professor tem que ter de qualidades, o que um professor tem que ter de características, para que ele consiga trazer a educação especial para sua rotina de uma forma mais leve e também que seja isso mesmo. O que você diz como características? O que você considera? Eu acho de verdade, Fran, que o professor já nasce professor, por aí. Eu acho que quando você conversa com o professor na intimidade, a gente faz muito isso, né? De conversar, de poder ter essa relação no dia a dia, assim, mais próxima, né? Sim. Trabalhar com pequenos grupos, então a gente tem reuniões onde tem toda a equipe, mas tem muitos momentos que a gente está com grupos menores e a gente tem praticado muito essa conversa. A gente tem lá na escola uma prática que chama Café com a Direção. Onde os professores se inscrevem e eles, junto com a diretora, eles vão tomar um café. E nesse café a gente fala sobre isso. E sempre aparece, eu já nasci, eu já sabia que eu ia ser professor. Eu sabia. Então, eu acho que também tive isso assim em mim, né? Eu sentia que era aquilo. Um professor, ele tem que ser muito curioso. A gente falou sobre isso. Ele tem que ser inquieto. Fazer boas perguntas, né? Ele tem que ser inquieto. Ele não consigo imaginar um professor que se acomode. Porque fica chato. O professor que não tem aquele friozinho na barriga diário para receber os seus alunos. As professoras, às vezes, têm 20 anos de casa e vão fazer reunião com pais e falam, ai, eu tô com frio na barriga. Eu digo, que bom. Isso quer dizer que você tá movida. É esse frio na barriga que move a gente, né? O frio na barriga, eu também acredito que ele seja algo que nos faça ser bons. Porque quando a gente já tem certeza, vamos assim dizer, né? Quando eu já acho que nem posso melhorar, eu não sinto mais esse frio na barriga. Isso. Então, o frio na barriga é algo que eu sei que eu tô no caminho certo pra ser algo bom. Porque se eu já tivesse acostumada, não, isso daí eu já tiro de letra, isso. Né? Quer dizer que você não tá tão bom assim. Não, essa exato. É a minha opinião. E aí pensando assim, a gente vê em algumas profissões que as pessoas até vão indo assim, sem essa pulsão, né? Esse frio na barriga. O professor não, sabe por quê? Porque a gente trabalha com crianças, com ser humano, com adolescentes, enfim, né? No nosso caso lá são até o 9º ano, e a criança, ela não vai responder a esse professor que morno. Ele não vai conseguir sobreviver àquela sala de aula, não vai dar certo. Ele vai planejar e não vai dar certo. Então, curiosidade, essa pulsão que eu estou chamando realmente de criatividade, né? Esse criar. E que bom, né, que a gente tem buscado inovação, porque cada vez que eu volto com a minha malinha embaixo do braço e sento no grupo para contar essas minhas experiências e a gente pensar junto, então se inspirou lá na Dinamarca, lá no Japão, sei lá onde foi, e o que a gente consegue transportar para cá, né, para engrossar esse caldo e fazer com que as crianças fiquem cada vez mais felizes dentro da escola, porque é isso, né, a criança que está bem aprende. Eu vejo que eles se impulsionam, não fica aquela coisa de repetição. Todo ano tem algo para olhar, todo ano tem alguma coisa para perseguir. Não, vamos lá, a gente já está fazendo, mas vamos para lá. E isso não quer dizer ir soltando, não.
Quer dizer, a gente tem né, um valor, que eu falo que é uma espinha ali, que fica ali, que daquilo a gente não abre mão, que não é negociável, e o que a gente quer, para onde a gente quer olhar. E eu vejo que eles ficam impulsionados, assim, primeiro assustados. Olha o que ela tá falando, isso não vai, isso não vai dar certo. E depois eu vejo aquele brilho no olho, elas vêm me chamar para mostrar, e é muito gostoso. Bacana. Em relação, voltando agora um pouquinho da tua viagem, em relação às suas experiências, você percebeu algo que lá fora tem diferente em relação à tratativa da educação especial inclusiva? Tem alguma coisa que você conseguiu perceber para crianças público-alvo da educação especial? Se algo que pode nos agregar aqui no Brasil, conseguiu ter alguma experiência nisso? Tem. Há muitos anos atrás, as minhas primeiras imersões fora do Brasil eram com a Escola da Vila, que você deve conhecer, que é uma referência aí no Brasil, né? E eles têm ainda um centro de estudo, apesar deles terem sido agora, eles migraram para um outro grupo, enfim, mas o centro de estudos deles ainda acontece. E na época, quando eu comecei, nós tínhamos até uma parceria com eles, eu fazia parte de um grupo de gestores lá, e aí eram temáticas as imersões, né? Hoje meio que não tem mais isso, assim, de ser muito temática. Algumas empresas fazem isso, mas na época eles faziam isso. Então, vamos para a Itália pensar na educação inclusiva. E foi isso que aconteceu. A gente foi a Roma na época e o tema era a educação inclusiva. Eu acho que isso já vai fazer uns 20 anos. E a gente fez realmente imersões não só teóricas para pensar sobre isso, mas também imersões dentro das escolas, né? E na época me chamou muita atenção. Eu sei que hoje a gente já tem em algumas escolas essa prática de poder também fazer um trabalho dentro do grupo com os alunos, né? E também poder ter alguns espaços na escola onde esses alunos também possam ter um atendimento mais individual, sem isso parecer uma exclusão. Uma coisa de sai daqui e vai pra cá. Muito cuidado, não é estar no mesmo espaço ali que tá trabalhando com a inclusão, né? E eu lembro que quando eu voltei, a gente daí voltou a estudar, porque tinha sempre uma coisa muito teórica nessas imersões com a Escola da Vila, a gente tinha uma coisa de estudar muito aquele tema. E eu lembro que a gente conseguiu avançar bastante com relação a entender que sim, essa criança, ela tá num grupo, que é o grupo dela, ela tem ali os seus momentos com o grupo, mas tá tudo bem também, em alguns momentos ela precisar ter os momentos dela. E eu tive, assim, o privilégio de ter um aluno hoje, ele, inclusive, esses dias estava com ele trabalha num restaurante hoje, e até ele ficou famoso na cidade, é o Fernandinho, e ele trabalha com o grupo Madalosso, enfim, esses tempos eu fui no restaurante e eu dei aula para ele por algum tempo, assim, ele foi passando e eu fui meio que indo junto com ele, e eu lembro muito de sentir essa necessidade de muitas vezes estar com ele num outro ambiente. Então o meu grupo estava num espaço, numa atividade com outro professor, e eu lembro que eu precisava estar com ele em momentos mais eu e ele, assim, né? Então a gente tem feito muito lá na escola. Esses tempos eu estava andando pela escola e tinha uma criança que estava andando por lá, uma criança que tem algumas necessidades especiais, e ele falou para mim, ele me deu oi e tal, ele falou: Ana, eu tô respirando para me acalmar. Então, ter essa coisa, essa flexibilidade e esse olhar individualizado, repito, não só para as crianças que têm laudos, enfim, ter essa escola muito mais olhando para cada um com as suas necessidades, eu acho que é algo que eu vi acontecer em alguns países, e às vezes a gente quer controlar, né? Se é aquela escola que controla, e não é por aí. Não é também a escola da liberdade, enfim, como diz o nosso amigo que esteve aqui hoje, né? Não é libertinagem, sim, mas você ter esse grau, assim, de um olhar bem individualizado, eu acho que tem dado certo. Assim como o gestor tem um olhar individualizado para cada professor, né? É uma questão de replicar essa ideia, essa ideologia de cada professor ter o seu olhar individualizado para as crianças, até porque as culturas de uma sala de aula, a gente sabe que são muito diferentes. Esteja no momento da alimentação, que as crianças têm as suas preferências,
o momento de aprender, cada criança aprende de um jeito também. Então, quando a gente fala de crianças público-alvo da educação especial, a gente traz ali algumas questões específicas, mas se a gente conseguir ter a ideia de que o planejamento precisa englobar de um jeito que todas se sintam envolvidas, que é o segredo de fazer dar certo, que é a fórmula mágica, vamos assim dizer. Qual que é a fórmula mágica? Você pensar em cada sujeito como único. Isso, e todo mundo nesse complexo da escola, todos. Né, cada um ali, quando você falou dos professores, né, uma coisa muito bacana que eu acho que tem acontecido é olhar para esse professor também com aquelas habilidades que ele tem. Sim. Sabe esse currículo que consegue olhar para a Fran e falar, nossa, a Fran tem arte para ela, e teatro e fotografia, é algo que move também. Vamos a isso? Como que ela pode, dentro dessa escola, usar esse talento dela também? E tem sido muito legal, porque isso também traz uma pulsão. Então, ter projetos autorais, você trazer, sentar com a Fran e falar, Fran, eu vou dar esse exemplo da arte, porque tem muito, é mais fácil, né? A gente tem muito professor com essa questão forte, assim, com as artes. E você chamar essa professora e falar, vamos desenhar um projeto para o teu grupo usando esse teu talento? Sim. Tem sido muito legal, se impulsiona também, né? Sim. Cada turma fica mais com personalidade. Isso mesmo. Quando a gente consegue aflorar o que tem de melhor. Essa palavra. Porque se você for só deixar todo mundo igualzinho, todo mundo tem que fazer um jornal para apresentar ali o seu projeto. Nossa, tem professor que tem muita dificuldade em escrever ou então em encaixar ali no formato de jornal, vamos assim dizer, né? E essa que não consegue escrever ou que não tira, que hoje a documentação pedagógica, né, é algo que a gente tem, nossa, é a cereja do bolo. E que consegue englobar todos os alunos. A documentação pedagógica é um meio de conseguir sintetizar o conhecimento com a fala dos alunos, com fotografias, né, com toda uma parte que vai acompanhando o processo e registrando. E isso também faz com que a gente consiga, com que todos os alunos, mesmo que sejam alunos que não conseguem trazer a fala como forma de comunicação. E eu falo por experiência própria. Né? Se o aluno não conseguiu trazer uma narrativa sobre o dinossauro, vamos assim dizer, mas como que ele reagiu? Ele ficou muito entusiasmado, ele balançou ali as mãos, ele até emitiu sons, mesmo que seja em formato de ecolalia, vamos assim dizer. Isso mesmo. Mas ele trouxe, então pega esse relato e coloca lá. E esse trabalho que a gente faz como educador não é algo que a gente já dá sabendo, porque a gente vai descobrindo. Por isso que compartilhar, voltamos à parte de compartilhar. Bom, eu vi numa escola que deu certo, vamos tentar fazer aqui também. Isso, né? São as soluções, né, que muitas vezes elas são, elas podem te ajudar a pensar, nossa, não tinha pensado que esse caminho era um bom caminho. Sim. E essa união hoje me deixa muito, muito feliz e confortável, assim, saber que a gente pode contar com outros gestores, né, e pensando no gestor também, que é esse ser mais solitário, não se sentir mais dessa forma, né, e poder falar, olha, tá difícil, isso para nossa escola tá difícil. E tá bem gostoso, assim, eu vejo que é um movimento aí, não só aqui de Curitiba, mas do Brasil como um todo. As escolas todas de portas abertas. Perfeito. Né? E quando a gente traz essa leveza, né, quando o gestor consegue ter a leveza, fica mais fácil de passar para os professores. Isso. Porque é um guia, é um líder, e se ele não conseguir se ele não conseguir estar confortável, ele não vai conseguir passar conforto. Não, ele é a pessoa que está puxando ali, que está dizendo, vamos lá, que vamos tentar, a gente pode até errar. Quantas vezes a gente erra, né? Mas a gente precisa sair do lugar. E eu vejo que o professor não tem mais esse medo, assim, de pensar diferente, de testar e daí falar, não deu bom. Não foi assim, né? Então, e não pode ter esse medo mesmo, né? A criatividade e essa ousadia, quando você pergunta, né, Ana, o que você acha que um professor tem que ter dentro dele, né? Tudo isso que a gente comentou, mas também ser muito ousado. Eu acho que a ousadia tem que estar ali, porque a ousadia também é algo que constrói conhecimento. Sim. Né? Assim como a criatividade é a inteligência se divertindo, não é? A ousadia faz com que o professor consiga ir além do limite que já tem. Porque se você sabe que consegue chegar em tal ponto, se você for nesse mesmo ponto todos os anos, você perde o frio da barriga. Então a ousadia está aliada com o frio da barriga de fazer além.
Bem, Ana, deixa eu ver o que mais a gente traz, assim, aqui na nossa conversa, pra gente poder ir alinhando. Eu falei que eu sou faladeira, então... E a gente vai lá e volta vou. e tá tudo certo. Em relação à escola, que é a Umbrella, que é uma das referências que a gente tem aqui na nossa cidade, Obrigada. conta pra gente quais são os pilares pedagógicos que guiam o trabalho de vocês e a formação continuada dos professores. Conta um pouquinho da rotina de vocês. A formação, acho que ela até entra como um pilar, né? Ótimo. Como a escola esse ano está completando 45 anos, né? Ah, que orgulho, parabéns. É uma caminhada muito sólida, e eu sempre digo que essa raiz, né, que são os pilares, faz com que a gente, sempre que tenha que decidir alguma coisa, saiba para onde voltar. Ótimo. Então, qualquer decisão que a gente tem que tomar, ela tem que estar alinhada a esses pilares, né, que em primeiro lugar é a natureza. Eu sei que hoje tem se falado muito dessa criança imersa à natureza, do trabalho outdoor. Até né? Porque nós somos natureza, né? Não é eu abrir a porta da sala e ir lá num jardim ou ir numa floresta. Não, eu sou natureza, né? Olha aqui, a minha respiração, a minha alimentação é natureza. E tudo que eu faço ou não faço impacta, né? Sim. Em tudo, porque eu faço parte. Então, isso não é de agora na nossa escola. Desde que a escola abriu, ela era uma casa bem pequena e não tinha jardim. E aí, né, a tia Glória, que é a nossa diretora, ela já sabia, já tinha como algo muito forte nela, que é essa criança poder estar fora dos muros, fora da escola. E aí tinha uma praça, uma quadra da escola, pública, só que era num bairro, então era muito tranquilo, né? E aí as crianças todos os dias iam para essa praça brincar. E voltavam, todos juntos. E voltavam. Quando tinha uma festividade, era fechada a rua, que é uma rua muito arborizada, e as festas aconteciam na rua. Antigamente tinham muitas festas, né, temáticas, enfim, Sim. até a festa junina era na rua. Então, a natureza pra gente, ela tem que estar sempre presente. A criança, tem alguns grupos ali que a gente trabalha com 80-20, não sei se você já ouviu falar nesse sistema, que é 80% do tempo da criança fora da sala de aula e 20% do tempo dentro. Tem esse nome, mas é basicamente isso. Entendi. Porque tudo, Fran, que a gente consegue fazer, que a gente faz dentro da sala, a gente pode fazer fora. Sim. Não, e tem esse movimento que deixa de ser chamado sala de aula e passa a ser chamado sala de referência, né? Nesse conceito, então. Isso, né? E essa sala sem paredes, né? Que a gente olha lá para a Escola da Ponte, que já tem toda esse olhar há muito tempo, né? E aí eles têm um jeito de fazer lá, que de repente aqui não é como a gente faz, mas ter uma coisa mais aberta para a gente faz muita diferença, né? Então, a natureza, a família, né, é um pilar muito grande. Então, a família podendo entender o que está acontecendo na escola, compartilhando, principalmente agora, né? Porque eles não vão mais embora para casa com uma pastinha cheia de trabalhinho dentro, né? Sim. Então, o que eles fazem dentro da escola? Fica a dúvida. Para uma família que foi educada dentro, às vezes, de um método, né, e parece que fica vazio. Então, trazer essa família para dentro e trabalhar junto com a criança, ter vivências, a família fala, nossa, mas aqui eu tô vendo que tá aprendendo, tem aprendizado desse jeito. Sim. Então, sim. apresenta a família pra gente é um pilar enorme. A questão do bilinguismo não tem discussão hoje. As crianças precisam ter, pelo menos, o inglês como um segundo idioma. Então, trazer isso também com essa leveza dentro de uma abordagem participativa para a gente é um pilar muito forte. E, no caso da Umbrella, as artes. Então, tudo que acontece tem que ter alguma relação com arte. E aí, a arte mais ampla, né? Não só a arte das produções artísticas, mas desde o teatro, da fotografia, da dança, de tudo que envolve a arte para a gente... É um pilar também, né? Bacana. Até porque quando a gente fala sobre arte, a gente vem para uma parte mais humanizada, né? Então é algo que só uma pessoa que seja capaz de ter um olhar crítico, que tenha uma sensibilidade, consegue fazer. E quando a gente trouxe lá atrás, aqui na nossa conversa sobre inteligência artificial, agora fazendo um link desses dois temas, tem muito professor que fica com receio, falando, eu vou perder o meu emprego para inteligência artificial. E com certeza não. Primeiro porque, assim, o que pode acontecer é de perder o emprego para um professor que saiba utilizar a inteligência artificial ao seu favor, né? Mas a inteligência artificial não tem essas habilidades sensíveis, não tem essa empatia,
empatia. Fran, a pandemia nos provou isso. A pandemia provou que muita gente dizia, não, mas agora eles vão aprender sem o professor, porque tá tudo... A gente viu que não. A gente viu que faltou o humano, que era isso que fez muita gente adoecer emocionalmente. E a gente percebe até agora os efeitos da pandemia, né? E são essas perdas que nós tivemos vão continuar por anos ainda. São lacunas que ficaram na educação. E a gente não tem como voltar atrás e fazer diferente. Não, tem que, é daqui pra frente. É daqui pra frente. Não é verdade. Ana, estamos encaminhando pro final agora, você acredita? Quero falar mais. Vou ter que deixar aqui o convite para você voltar mais vezes para contar mais das suas viagens, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou de saber. E aproveitando então desse link para o final, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo agora, que tem esse olhar, como nós citamos aqui, esse olhar mais carinhoso para a educação, esse frio na barriga? Então, toda a sua experiência, o que você consegue deixar nessa semana tão especial do Dia dos Professores? Por favor, com toda a sua bagagem, fique à vontade para deixar uma mensagem para eles. Ai, que delícia, né? Como eu disse, eu falo de coração, porque isso pulsa em mim também. E eu queria falar para esse professor agora que está sendo, né, homenageado na data, mas que todos os dias tem que ser homenageado, e que esse professor nunca esqueça, né, dessa realmente missão, parece um clichê, mas é missão, né, de amor. E eu sempre digo que professor mexe com destino. Se a gente parar para pensar, cada professor ali está mexendo no destino de um pequeno ali, de um aluno, de uma aluna. E isso é muito especial, né? Poder construir essa base e lá na frente você escutar de um aluno: esse professor mudou o meu jeito de ver, de pensar, de sentir. Então, professor, receba aí, né, acho que o nosso abraço aqui do Instituto Casa Grande, da Escola Umbrella, da Ana, da Fran, e se sintam sempre muito, muito, muito especiais, porque vocês são. Ai, que delícia de recado. Então agora eu vou me despedir de você, Ana. Muito obrigada. E agradeço em nome de todos que estão nos assistindo, por você ter compartilhado a sua trajetória, seus conhecimentos, o seu brilho no olhar, que eu tenho certeza que da câmera tá dando pra captar como você realmente gosta de tudo isso, que você respira a educação e que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro da gente. Isso. E é muito bacana ver como você transborda a educação, você respira, transpira, sai pelos poros. Então, muito obrigada por trazer querida. Esse tempinho pra gente aqui. Tenho certeza que o Brasil todo que está nos acompanhando também está se sentindo inspirado nas suas vivências. E agora, então, me despeço de você e volto aqui pro nosso público, muito obrigada, para deixar o recado que a gente tem mais informação chegando por aí. Eu vou me despedir da Ana aqui no podcast, mas tem muita coisa para acontecer ainda na noite. Fique ligado que logo mais a gente volta. Um beijo e até mais!